Há pouco tempo atrás eu fiz um vídeo muito bacana falando um pouquinho sobre a história do curry, aquele tempero indiano e que você viu lá no nosso vídeo que na verdade foi criado pelos ingleses ou pelos portugueses. E um espectador aqui do canal, o Wanderson Moraes, me pediu para falar um pouquinho sobre em quais pratos a gente pode utilizar o curry. Então, atendendo a esse pedido, eu trago para vocês aqui um vídeo falando em como utilizar o curry na gastronomia, quais pratos ele combina mais e como é que ele vai ficar então mais saboroso e você vai aproveitar melhor essa matéria-prima de excelente qualidade, essa matéria-prima antiga e extremamente saborosa. Quer conhecer um pouquinho mais sobre a utilização do curry? Me acompanhe em mais esse vídeo da gastronomia profissional. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da gastronomia profissional. Meu nome é Pedro Ramos e eu vou falar um pouquinho para você a pedido aí de um espectador sobre como utilizar o curry na gastronomia, em quais pratos ele combina, como é que o curry pode ser melhor aproveitado por você, usuário comum, você aí que cozinha na sua casa, para sua família, para os seus amigos, ou para você que trabalha no restaurante e quer aproveitar melhor essa matéria-prima, quer utilizar mais essa matéria-prima para deixar os seus pratos mais saborosos. Antes de mais nada, é preciso entender que o curry moderno que a gente utiliza nos dias de hoje, aquele criado pelos ingleses e pelos portugueses, ou pelos portugueses, né? Existe essa controvérsia, existe essa disputa entre esses dois países, entre esses dois povos. Ele é um curry europeizado, vamos dizer assim, adaptado ao paladar ocidental. Ou seja, ele não tem pimentas, ele não é forte do sentido, né, de ser picante, por exemplo, mas, por outro lado, ele é bastante característico, ou seja, ele tem sabores muito característicos, principalmente porque um dos ingredientes que está presente no curry é o cominho. E o cominho é um ingrediente bastante forte, é um tempero bastante forte. Como a gente fala aí no jargão da gastronomia profissional, é um tempero que toma conta do prato se você utilizar de forma errônea, de você utilizar ele em excesso. Então o curry, por si só, né, não só por conta do cominho, mas por conta também das outras matérias-primas que compõem o tempero de curry, como erva doce, louro, entre outros ingredientes, acaba sendo também um tempero bastante forte. Acaba sendo um tempero que, apesar de não ser picante, se utilizado em demasia, se utilizado em excesso, ele vai efetivamente tomar conta do seu prato. Em algumas preparações isso é bom. Em outras preparações, quando eu quero só adicionar um fundo, um toque do curry, é preciso tomar cuidado e usar em poucas quantidades. Mas vamos direto ao ponto. Em quais pratos o curry fica legal? Antes efetivamente de falar sobre isso, vou pedir um favor aqui para você. Se inscreve aqui no canal porque a gente sempre traz dicas bacanas como essa e a gente sempre escuta você aí que deixa um comentário e pede vídeo aqui pra gente. Não se esqueça de deixar o seu like, é muito importante para o YouTube levar o nosso vídeo para mais pessoas. Conheça o nosso perfil no Instagram, o Gastronomia Profissional Oficial, onde eu posto conteúdos complementares a esses que a gente vê por aqui. E também, por favor, conheça a nossa plataforma de cursos online lá na Udemy, onde eu posto, coloco lá cursos mais completos relacionados à gestão de bares e restaurantes. Os pratos que mais combinam com curry de um modo geral são ensopados, ou seja, carnes cozidas com molho, que tenham molho, podem ter também vegetais, ou mesmo pratos de vegetais salteados, aqueles que eu coloco, cozinho, branqueio antes, por exemplo, cozinho em água quente, resfrio em água fria e depois adiciono lá com azeite ou com manteiga e adiciono os temperos como curry, sal, entre outros temperos que eu queira colocar. De um modo geral, é importante entender que se eu estou fazendo um prato indiano, por exemplo, um vegetais ao curry no formato indiano, é importante que eu utilize uma manteiga clarificada que a gente chama, na gastronomia de ghee.
Se eu estou fazendo um prato mais mediterrâneo e quero dar um toque de curry, porque no curry existem ingredientes que são utilizados na cozinha mediterrânea, eu vou utilizar mais o azeite. Então é importante que a gordura que eu utilize na hora de saltear esses vegetais seja condizente com o estilo de cozinha que eu estou querendo trazer, com o estilo de cozinha que eu estou querendo colocar naquele prato. Mas o curry, de um modo geral, vai combinar muito com carnes ensopadas, principalmente carne de frango e carne de porco, e ele já não vai combinar tanto com carne bovina ou carne de carneiro, né? Carne de ovinos de um modo geral, porque normalmente são carnes mais fortes e acabam contrastando, né? Acabam ali brigando com o sabor do curry. Tá me dando até água na boca aqui de pensar em receita nessa hora do dia, aqui quase chegando na hora do almoço. Então, com carnes vermelhas, como carnes bovinas ou carnes caprinas, né, ou ovinas, o curry já não vai combinar muito, ele vai brigar demais ali com o sabor mais forte da carne. Então ele vai combinar mais com carnes mais leves, como por exemplo porco e frango. Já o peixe acaba sendo muito leve pro curry, normalmente o curry vai aniquilar o sabor daquele peixe que eu estou utilizando, mesmo peixes que têm um sabor um pouco mais forte, como salmão, por exemplo, não vai combinar muito bem ali com curry. Claro que depende aí da maneira como você está trabalhando. Talvez um salmão ensopado com leite de coco e curry funcione, mas de um modo geral tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque o curry é muito mais forte que qualquer carne de peixe. Então, vegetais salteados, não é grelhados, é salteados, tá? O grelhado você vai ver daqui a pouquinho que o curry não vai funcionar muito bem, e carnes ensopadas de um modo geral. Um prato que eu gosto muito de fazer aqui em casa é um arroz com leite de coco e curry. Então eu faço o meu arroz branco, adiciono um pouco de leite de coco ao final da cocção e adiciono um pouquinho de curry. Fica super gostoso, aí sim para acompanhar um grelhado, por exemplo, uma salada bem refrescante com legumes salteados na manteiga, sem o curry agora, porque o curry já está lá no meu arroz. Isso é uma outra dica importante. É importante que você não utilize numa composição de prato curry em vários ingredientes. Então coloco no arroz, coloco no vegetal, coloco no frango, porque senão eu tenho um prato único que só tem curry. Agora, claro, se você quer fazer um arroz lá, tipo uma galinhada, né, já com frango cozido, com vegetais e tudo mais, e quer adicionar o curry, aí vai combinar legal, vai funcionar bem. Eu tô fazendo um prato só, dentro de uma panela só, com todos os ingredientes absorvendo os sabores uns dos outros. Agora, por que grelhado não vai combinar muito com curry? Porque se eu tempero a carne com curry, na hora que eu coloco ela na grelha, por conta de alguns ingredientes, como por exemplo o açafrão, que é proveniente de uma raiz, o próprio cominho, que é a semente, né, de uma planta, esses ingredientes podem queimar quando eu estou grelhando esse produto. Então, normalmente, o curry não vai funcionar muito bem com grelhados, principalmente se eu for temperar antes. Então, se eu tempero a minha carne e aí eu grelho, esse curry pode queimar na frigideira, ou na chapa, ou no broiler, ou na churrasqueira, e aí vai conferir um sabor de queimado que não é interessante. Se eu quiser utilizar um curry num grelhado, eu grelho primeiro só com sal e quando eu tiro da grelha, aí sim eu polvilho um pouquinho de curry. Mas de um modo geral isso não vai trazer um sabor muito bacana, porque o curry ele precisa ser cozido para efetivamente liberar ali dentro todos os seus compostos químicos, os seus compostos fenólicos que vão trazer efetivamente aroma e sabor para aquele prato. Então se eu grelho, tiro da grelha e adiciono curry, eu vou, claro, levar um pouco de sabor do curry, mas não vai ser tão rico quanto, por exemplo, num ensopado. Então, de um modo geral, curry e grelhados não vão funcionar muito bem, ou porque vai queimar, ou porque efetivamente eu não vou conseguir extrair todos os sabores do curry. Espero que essas dicas tenham te ajudado a utilizar melhor esse ingrediente aí na sua cozinha. Basicamente, todo mundo tem curry, né? Hoje é um ingrediente super fácil de ser encontrado. Existem uns mais caros, uns mais baratos. Existe um curry muito bacana, que é o curry japonês, que normalmente você encontra lá na área, né, do supermercado lá de comida japonesa, de coisas japonesas. Ele é um curry mais pastoso do que o em pó, que a gente encontra na seção de temperos, mas é bem bacana. Por exemplo, se você quer fazer um yakisoba, quer dar um toque diferente, ou quer fazer ali um ensopado e tudo mais, como eu comentei aqui, vai funcionar muito bem. Ele
tem um sabor diferente do curry em pó que a gente encontra, mas como eu sempre falo, se você quer cozinhar melhor, quer conhecer melhor os ingredientes, quer levar mais sabor para sua cozinha, é sempre importante que você teste ingredientes novos, que você erre dentro da cozinha para que você efetivamente aprenda e evolua. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de deixar o seu like, de conhecer a nossa plataforma de cursos online e o nosso perfil lá no Instagram. Um forte abraço para você e até o próximo vídeo.